Obrigado, Sam. Resgatando o nosso passado, descobrimos muitas pistas importantes. Não se preocupe, eu acabei de voltar. Temos tempo. Quando encontrou a Mama, você teve uma forte reação antígeno-anticorpo, correto? Tinha uma EP junto. Tinha, mas talvez tenha sido outra coisa que causou isso. Eu também descobri grandes quantidades de matéria quiral na Mama. Não somente aquilo que fica acumulado na pele ou em todos os trajes. Tá em todas as células dela. Até mesmo em células inativas. Aquela EP que você viu lá era especial. Era filha dela, mas também era a própria alma dela. De algum modo, o K e o Ra dela não conseguiram se separar. Eles devem ter ficado conectados pelo cordão umbilical. Essa é a única explicação. É por isso que não deixou marca quando ela me tocou? Exato. E não é só isso. 10 segundos para o ataque cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1. Mudei os horários dos registros. O QG não vai saber de jeito nenhum o que falamos. Olha, mensagem do Deadman. Veio com o cordão umbilical. Sam, me desculpe. Você devia saber o que estava carregando. Mas eu não podia arriscar de jeito nenhum que o Die Hardman descobrisse. Então minha única opção era manter em sigilo. Isso tem que ficar entre nós. Não sabemos se dá para confiar no diretor. O cordão umbilical foi tirado da Bridget Strand. Eu removi ele escondido. O cordão não estava ligado a um feto. Ele estava fora do corpo dela. Ela me pediu para cuidar dele. Me disse que era a chave para decifrar o Death Stranding. Mas insistiu para nunca contar para o diretor. O cordão não demonstra nenhum sinal de decomposição ou necrose. Até parece que ele parou no tempo. Achei que o Hartman podia ajudar a entender isso. Então escondi na sua carga para Mountain Knot City. As observações do Deadman são precisas. É igualzinho ao cadáver da Mama. Como assim? Compartilham uma propriedade muito peculiar. Os dois contêm grandes quantidades de quiralium nas células. Ou seja, o cordão da Presidente estava conectado à praia de alguma forma. E por isso, não foi afetado pelo passar do tempo. Eu comecei a elaborar uma teoria. Tá incompleta, mas eu acho que vale a pena comentar. A vida na Terra foi marcada por muitas extinções, grandes e pequenas, incluindo as 5 grandes. E se a gente examinar os estratos da Terra, a história deles, se preferir, há vários acúmulos de quiralium que datam cada uma. E se a manifestação das praias e outros fenômenos associados correspondem a eventos de nível de extinção. Então, Isso. Talvez o nosso Death Stranding apenas seja o mais recente. Os registros e a pesquisa que você ajudou a recuperar sugerem que a gente está no meio da 6ª extinção. 6ª extinção? Qual é? Sabe o que é isso, não é? Um mamute congelado de 10 mil anos atrás? Correto. E isso? O Homem do Gelo de 5.300 anos atrás. Tinham os mesmos cordões umbilicais. Não mente. Pensa. E se os dois não estivessem congelados? Tá dizendo que o tempo parou pra eles, que nem parou pra Mama? Infelizmente, perdemos todos esses espécimes no Death Stranding. Então não tem como examinar as amostras originais. Mas alguns fragmentos de dados sobreviveram. Com a ajuda da rede Quiral, talvez a gente consiga ter algo mais concreto usando a tecnologia Evodevo. Tá. E isso aqui?
Um dinossauro de quase 66 milhões de anos atrás. Cordão umbilical não decomposto. Pera aí. Só mamíferos têm cordões umbilicais? Não. Só mamíferos têm cordões umbilicais usados para o nascimento. Isso é outra coisa. Digamos que é um cordão, só que do outro lado. A minha proposta é que os cordões umbilicais de mamíferos são uma mímese do cordão do outro lado que evoluíram com o tempo. A gente não deve presumir que tudo relacionado ao Death Stranding é nocivo. Trilobitas, amonites, dinossauros, o mamute, o homem do gelo, preservados como se o tempo tivesse parado. Todos, sem exceção, encontrados com cordões. O que significa que é possível que todos tenham uma ligação com a praia. E isso, com a teoria da entidade de extinção, EE, me leva a crer que organismos com cordões são, na verdade, entidades de extinção. Você viu, Sam? As EEs se conectam à praia pelos seus cordões. E é exatamente por essa ligação que elas, de algum modo, causam um Death Stranding. Então a Bridget era uma entidade de extinção? É muito cedo pra gente ter certeza, Sam. E como você queimou o corpo dela, talvez nunca saibamos. O Higgs disse que a Amelie é uma EE. Ela não tem dooms, que nem todos nós. Sam, pensa. Digamos que a Presidente Strand fosse uma EE. Não é possível que a filha dela também seja. E, pelo menos, o Higgs deve esperar que ela seja, já que a Presidente não está mais disponível. Aí ele sequestra ela pelos poderes de EE ou para causar uma extinção em massa? Talvez sim, talvez não. Duvido que uma única EE seja poderosa o bastante para causar um Death Stranding. E isso se a Amelie for uma EE mesmo. O Higgs tem certeza que ela tem potencial. Exato. E a gente precisa salvá-la o quanto antes. Resta 1 minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Ah, esse é de verdade. Sam, vá pro oeste. E como eu lido com o Die Hardman? E lembre-se, com cuidado de sempre. Vai ser péssimo se ele ficar sabendo das nossas suspeitas. Afinal de contas, a gente ainda precisa muito da Rede Kiral. Beleza. Ativando medidas de segurança. 5, 4, 3, 2, 1. É agora, Sam. Quando puder, vá para a margem da zona de Alcatrão e monte o transmissor Kiral. Quando terminar, use o Cupid para ativar. Materiais necessários preparados. Os suprimentos são limitados. Use com moderação. Vai carregar muita coisa também. Considerando tudo, deve ser uma das piores entregas que já fez. O Hartman sabe mais sobre o local do que eu. Daqui em diante é com ele. Já passou da hora dele acordar mesmo. Administrando choque. Afaste-se. Tá. Quanto à estação de acesso, o local escolhido era o candidato inicial da estação de acesso que perdemos para a zona de Alcatrão. Ironicamente, suspendemos a construção, por considerarmos um pouco instável demais e não valeu o risco. Mas agora é nossa melhor opção. Esperamos que nossa preocupação da época não se confirme agora. Para nossa sorte, a estrutura que montamos ainda está intacta. Tudo o que você precisa fazer é transportar os materiais necessários ao local e terminar o trabalho.
Creio que seja a única maneira de expandir a rede mais a oeste e resgatar a Amelie. Conto com você, Sam. Pedido atribuído. Continue persistindo. Restrições a armas revogadas. Seu trabalho é Eu tenho um presente, Lisa. Cliff, não precisava. O que será? O que será? Olha, um gorro. Você adora? E você, pequeno? Quer que eu abra para você? O que é? O que é isso? Um astronauta. Tem um pro meu amigo também. Não preciso mais disso. Chega de luta. Só você importa agora. Eu vou ficar aqui com você. O meu amigo vai usar bem isso. Bom? Feliz Natal. Feliz Natal.
Next level trust is you. Next level trust is you. True love is embedded in this. True love is endless. Sam, o local de construção é por aí. Procure o terminal e envie os materiais para processar. Next level trust is you. Next level trust is you. True love is embedded in this. True love is embedded. Sam, você tem que processar os materiais para concluir o transmissor Kiral. Mandou bem, Sam. Agora acesse o terminal e ative o transmissor. E isso conecta todos. Vai ver o fim logo depois da zona de Alcatrão. A Emily tá muito perto. A segunda chance da América. Ednot City aguarda. Nossa equipe começará construindo um abrigo.
Depois devem expandir as operações e criar uma nova instalação. Com isso, perpetuarão o legado dos que perdemos no Alcatrão. Tudo graças a você. Vamos dar um jeito de você passar pela zona de Alcatrão.